Graça e paz, Deus abençoe muito sua vida, em nome de Jesus, isso aí. Nós vamos abrir nossa Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. 1 Pedro, capítulo de número 4. Eu vou estar lendo do verso 7 até o verso de número 11. Primeira Pedro, capítulo de número 4, do verso 7 até o verso de número 11. A palavra do Senhor diz assim, eu peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios e a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que aconteceu nesse culto. Muito obrigado pelas canções, muito obrigado pela leitura, Deus, ó Pai, que fizemos aqui do Salmo, pelas orações, e que o Senhor continue conduzindo esse culto conforme a Tua vontade. E nesse momento onde nós abrimos Tua palavra para ouvir, Deus, a exposição dela, a mensagem, Deus, ó Pai, vinda através dela, que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, ó Pai, me use com a graça do Senhor, ó Pai, mediante a Tua misericórdia, apesar de quem eu sou, apesar das minhas fraquezas, das minhas falhas, dos meus pecados, que o Senhor, ó Pai, mediante a graça e a misericórdia do Senhor, me use como um instrumento, Deus, ó Pai, nas Tuas mãos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que eu gostaria de meditar com os irmãos essa noite, diante desse texto, é a vida em igreja. E talvez uma pergunta para nós aqui, na verdade eu gostaria de iniciar com duas perguntas essa noite. Uma pergunta importante para nós aqui é: qual igreja você gostaria de ser em 2024? Qual é a igreja? Qual igreja você gostaria de ser? Qual igreja você gostaria de trabalhar nela, de servir nela em 2024? Uma reflexão para todos nós, à luz do texto que a gente acabou de ler. Para nós refletirmos qual igreja nós seremos. Qual igreja nós seremos? E é muito propício, uma vez que nós estamos no último domingo do mês de novembro, domingo que vem, dezembro, nós estaremos dando início a sermões já entoados e entronizados e arraizados dentro das mensagens natalinas. Mas é muito importante nós pararmos para pensar, porque nós temos aí pouco mais de um mês para o final do nosso ano, e é bom a gente pensar qual igreja eu gostaria de ser no ano de 2024. Mas para isso, para a gente chegar a essa pergunta, a essa resposta, na verdade, a gente precisa responder uma outra pergunta, e essa pergunta é: qual é a leitura da igreja que eu faço hoje? Se você olhar para a igreja hoje, qual é a leitura que você faz dela? Qual é a percepção da igreja de hoje que você faz? Principalmente esta igreja que nós vivemos agora, talvez uma igreja aí pós-pandemia, não sei se a gente ainda pode usar esse termo, mas eu creio que sim, a gente já passou da pandemia, então é pós-pandemia. O que a gente pode pensar? Qual a leitura a gente faz dessa igreja de hoje? Qual é a nossa igreja? A igreja num contexto brasileiro, a igreja talvez num contexto internacional. Qual é o contexto da igreja nos dias de hoje? A leitura que eu faço é que nós vivemos uma igreja, e principalmente esse período que nós passamos de
pandemia e pós-pandemia, isso, de certa forma, destacou ainda mais. Nós temos vivido uma igreja muito solitária, mas solitária no sentido que eu digo, eu sozinho no meu mundo, no meu culto, na minha adoração. Não sei se essa é a leitura da igreja que você faz. Quando nós paramos para analisar as estruturas de igreja que nós temos hoje, são igrejas onde o culto ele é cada vez mais soturno, mais escuro, mais esfumaçado, onde você já não vê mais quem está do seu lado. E talvez com um som onde já você não escuta mais quem está cantando do seu lado. Percebe isso? É cada vez mais solitária, cada vez mais sozinha, de um culto solo. Aquele contexto de aglomerado de gente, de uma só voz cantando, de você ouvir pessoas cantando, você ouvir pessoas orando. Isso, a cada dia que passa, na cultura da igreja que nós vivemos hoje, isso tem ficado, talvez, mais distante da nossa realidade de igreja. As igrejas elas estão se isolando. Isso eu falo, nós estamos nos isolando dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, dentro do meio de um povo. E é importante esse texto para a gente chegar nessa análise e a gente aprender um pouquinho sobre como é viver como igreja. A carta de 1 Pedro, ela é interessante. E eu gostaria de, antes de entrar aqui na exposição, trazer algumas questões contextuais aqui para a gente entender um pouquinho. Porque ela está dentro de um contexto intimamente ligado ao público-alvo da carta. O Pedro escreve essa carta para judeus. Se você ler lá no início do capítulo 1, você vai ver que Pedro escreve essa carta a judeus da dispersão. Quem são esses judeus da dispersão? São judeus que estão agora sendo dispersos mundo afora. São cristãos, judeus, que se converteram ao evangelho, se converteram ao cristianismo, e agora estão, cada um, tendo que sair de suas casas, deixar seus pertences, deixar suas famílias, deixar suas coisas, e prezarem agora pela sua vida e pela vida dos seus, porque eles estão sendo perseguidos. A carta ela é direcionada, e é importante a gente entender, porque o contexto da carta está intimamente ligado com esse público, judeus da dispersão. Mas para a gente entender um pouco mais, a gente precisa caminhar talvez um pouquinho mais para trás, porque a gente precisa entender como o cristianismo se desenvolveu, como o cristianismo ele cresce no meio desse povo. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o cristianismo ele cresce no meio do judaísmo. O cristianismo cresce ali dentro. O cristianismo ele cresce no meio dos... E era uma religião cujo culto era protegido pelo Estado. Entende isso? O judaísmo era uma religião que o culto era protegido pelo Estado. O Estado romano daquela época, ele protegia o judaísmo. Ele cercava o judaísmo, ele permitia que o culto judeu aconteça. Então, o cristianismo, no meio dessa proteção, ele nasce no meio desse Estado que cercava a religião judaica. Aí nasce o cristianismo. E o cristianismo vai entrar em pacífica por volta do ano 70 depois de Cristo. Porém, após o ano 70 depois de Cristo, o cristianismo e o judaísmo se rompem. Eles se rompem. O cristianismo agora ele está separado. O cristianismo se separa do judaísmo. A situação começa a ficar mais complicada para os cristãos. Porque aquela proteção estatal já não existe mais para o cristianismo. Então o cristianismo cresce, chega em Roma, a situação muda a partir do momento em que eles começam a se separar, a se desvincular do judaísmo. E algumas crenças, e crenças que nós temos até o dia de hoje, como cristãos, por exemplo, nós cremos no Deus invisível, nós cremos no Cristo ressuscitado. Estas crenças que nós temos, essa fé que nós temos, começou a despertar desprezo por parte dos romanos.
que era um povo politeísta. Eles eram um povo politeísta. Eles tinham vários deuses, e o próprio imperador era um deus visível no meio desse povo. Então, a ideia de um Deus invisível, a ideia de um Cristo que sofreu, que morreu e que padeceu horrores e ressuscitou, isso tudo gerava desprezo dos romanos. E o julgamento futuro, a subversão do mundo existente naquela época, de Roma naquela época, levava a mal entendido e a ódio do povo romano pelos cristãos. Nero, os seus discursos, a perseguição, elas são um produto desse desprezo e desse desvincular do cristianismo da religião judaica, que já não é mais protegida agora. O cristianismo não tem proteção. Então, tudo isso desperta um ódio, desperta um desprezo, tanto dos romanos como do imperador Nero. E esse desprezo, essa perseguição, essa luta contra os cristãos, ela vai se intensificar. E agora eu já estou dando um passo bem à frente na história, posterior a Pedro. Isso vai se intensificar ainda mais com a morte de um grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que dentro de território romano, que é o apóstolo Paulo. Com a morte do apóstolo Paulo em Roma, a perseguição aos cristãos se estoura, se alastra com toda a força agora. Para os romanos, o grande bastião ou o grande representante do cristianismo acabou de ser morto dentro de território romano. Para Roma foi uma grande vitória. A morte, a perseguição, o martírio do apóstolo Paulo. Então, com toda certeza, esse ponto de virada extremamente negativo para os cristãos, que antes era tolerado, agora são totalmente perseguidos, odiados, desprezados. E diante de todas essas questões, diante de ódio, desprezo, perseguição, que já acontecia aqui no tempo de Pedro e vai se intensificar depois, com as que os cristãos faziam era: o que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com a gente agora? O que vai acontecer com a igreja? Será que esse momento na história agora marca, se inicia a extinção total do cristianismo? Será que é isso que a gente vai presenciar? Talvez essa era a pergunta que estava no coração desses cristãos aqui, a qual Pedro dirige esta carta. O que vai acontecer com a gente? O que vai ser de nós diante dessa perseguição? A resposta para todas essas perguntas. Pedro tenta responder a cada uma dessas perguntas na sua carta. Ele fala de uma igreja sofredora, rejeitada pelo mundo, mas ele lembra que a essa igreja sofredora e rejeitada, que o próprio Cristo deles, aquele ao qual eles fundamentam a sua fé, ele também sofreu. Com toda certeza estava na mente de Pedro aquilo que Jesus disse lá em João capítulo 15, verso 18, onde ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Com toda certeza isso estava na mente de Pedro, enquanto ele escrevia essas cartas. Esse mundo odiou o nosso Cristo também. E o nosso Cristo nos alertou desse ódio do mundo. Então prossigamos, vamos continuar firmes. Esse Jesus também odiado pelo mundo garante a essa igreja vida e vitória eterna, é o que Pedro lembra ao povo nessa carta. Então, o grande propósito da primeira carta de Pedro é instruir, ensinar, encorajar essa igreja a viver com esperança, a ensinar esses cristãos dispersos a como viver mantendo a esperança em Jesus Cristo. E dentro disso, eles precisavam viver em igreja, saber como é viver em igreja, saber como é viver nessa comunidade. E o texto que nós vamos expor nesse momento fala um pouco sobre isso. Eu gostaria de trabalhar aqui alguns versos, na verdade os versos desse texto, de uma forma bem prática, porque essa carta ela é muito prática. Então, seguindo essa carta, por ela ser bem prática, eu gostaria de, um pouco diferente da forma como eu trabalho geralmente o sermão, eu gostaria de ir os versículos e ao mesmo tempo já trazendo as aplicações, porque é assim que Pedro faz
Então eu gostaria de seguir essa mesma estrutura de Pedro, já aplicando cada um dos versículos como ele faz. Diferente, geralmente eu exponho tudo, aplico no final, mas eu já vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, observando a estrutura mesmo desse texto. Veja o verso de número 7. A primeira coisa que nós vamos aprender aí nesse verso, talvez o grande foco aqui para nós, seja a oração. Veja o que Pedro diz. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O nosso texto começa com um direcionamento de Pedro para que a igreja viva à luz do entendimento de que o final está próximo. Aqui, queridos, já é muito importante na igreja primitiva. Está calor já agora. E que com o passar do tempo, a igreja ela foi perdendo toda essa ideia, ela foi perdendo esse conceito. Que conceito é esse? A iminência do fim. Isso para a igreja primitiva é muito importante. Saber que Cristo está já às portas do seu retorno. Se você lê a igreja de Atos, a expansão da igreja de Atos, ela se inicia quando Jesus ele é assunto aos céus e já deixa uma promessa. Em breve eu vou vir buscar vocês. Então, a partir daquele momento, aqueles 120 discípulos que estavam ali em Atos capítulo 1, eles já vão para uma casa e eles já começam a orar no aguardo, então, da descida do Espírito Santo, para que o testemunho do Evangelho, ele então acontecesse, conforme a promessa de Jesus em Atos capítulo 1, verso 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então eles se reúnem numa casa, já aguardando a vinda do Espírito Santo. E eles oraram. Então o Espírito Santo, ele desce na igreja, aquela igreja então começa a proclamar as maravilhas de Deus, e as pessoas começam a se converter, e a igreja entra numa expansão gigantesca. Mas sempre no coração desse povo estava a iminência do fim. Cristo está à volta. Em breve Cristo vem. Em breve Cristo voltará. Mesmo que não seja da forma como o Apocalipse diz, todo olho verá. Mesmo que seja de forma íntima. Só os meus olhos vão ver por enquanto. Mas Cristo voltará. Então esse sentimento dessa iminência do fim impulsionou a vida e o trabalho e o ministério e a pregação e o testemunho dessa igreja primitiva, que já saiu querendo anunciar a Jesus com toda a força. E por isso a palavra de Deus diz que eles tinham ali, estavam bem no meio da comunidade, dia a dia o Senhor acrescentava os que ia sendo salvos. Então tudo isso impulsionava essa grande promessa de Cristo para a noiva dele. Eu voltarei para resgatá-la. Por isso essa igreja perseguida cresce. Estamos sendo perseguidos, mas Cristo vai nos resgatar. Estamos sendo perseguidos, mas Ele prometeu que vai voltar. E eles continuaram pregando, continuaram anunciando, continuaram, então, levando a palavra do Senhor Jesus Cristo. A igreja perseguida, a igreja pressionada. Quanto mais essa igreja ela está sendo perseguida e pressionada, ela não tira o seu foco, como o apóstolo Paulo diz, da coroa da vida eterna. E por isso esses cristãos, eles tinham isso sempre em mente. Nós temos uma coroa imarcessível, e nós estamos rumo a essa coroa. Nós estamos perseguindo essa coroa. A igreja relaxada, ela perde o senso de urgência. Enquanto a igreja vai sendo afrouxada, esse senso de urgência vai ficando em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Então essa iminência do fim impulsionava a vida dessa igreja. Essa esperança, ela precisa gerar nos nossos corações também, como Pedro vai dizer, e é o foco aqui do verso 1, uma sadia vida de oração. Pedro vai dizer que precisamos ser criteriosos para a oração. A ideia de ser criterioso aqui é saber e entender, ter sabedoria de que nós precisamos orar e saber o que nós precisamos orar. É isso que Pedro nos diz. Tenha critério na sua oração.
Seja sábio na sua oração. Seja criterioso para que você tenha uma vida sadia de oração. É interessante que, comentando esse texto, Calvino diz algo muito interessante. Ele diz que Pedro quer dizer que ser criterioso, ser sóbrio para a oração, é ter uma sabedoria. É ter a sabedoria de que nós precisamos orar e ter uma vida controlada para ter sempre vida de oração saudável. Perceba o que Calvino está dizendo. Esse entendimento que Pedro diz, seja criterioso e seja sóbrio, é que você precisa entender duas coisas, de acordo com Pedro. Primeira coisa, que você precisa ter uma vida de oração. Primeira coisa. E a segunda coisa é que você precisa se policiar todos os dias, para que a sua vida de oração seja uma vida saudável. Se policiar mesmo. Não deixar o tempo seu de oração para depois. Não deixar o seu momento de oração para depois. Se policie para que a sua vida de oração seja sadia. É isso que Pedro está nos ensinando aqui. Se você tem uma rotina e dentro da sua rotina tem o seu tempo de devoção e de oração a Deus, cumpra nesse seu tempo dentro da sua rotina de devoção e oração. Se ele é quando você acorda, faça quando você acorda. Se você deixar para depois, você não vai fazer. Você não vai fazer. O depois vai ficar para outro dia. Sempre para outro dia. Então, o que Pedro nos chama aqui é: mantenha sempre uma prática de oração sadia. Jesus está à porta. Jesus está voltando. Então, não deixe de orar. Não deixe de ter uma vida diária de oração. Não deixe de se policiar para que você não pule seu tempo de oração. Para que você sempre tenha esse tempo, esse momento de oração junto ao Senhor. Sede sóbrios é ter uma vida controlada, uma vida moderada, para assim você sempre ter condições da prática da oração. É isso que Pedro está nos dizendo. Controle o seu dia, controle sua agenda, seja moderado na sua agenda para que Deus não fique em segundo plano no seu dia. Para que a sua devoção a Deus não fique para depois. Então seja moderado. Saiba o que você vai colocar ali no seu dia a dia, para que você não perca o seu tempo de oração. É isso que Pedro nos ensina. Por isso que eu digo, essa carta ela é totalmente prática. Muito prática. Muito prática. Segunda coisa, verso de número 8. Aqui Pedro fala um pouco sobre... Mais uma vez, Pedro vai ressaltar a importância de amar uns aos outros. Capítulo 1, verso de número 22, ele já disse isso. Veja o que ele diz. Capítulo 1, verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. É o que ele diz no capítulo 1, verso 22. Mais uma vez Pedro fala, e aqui ele usa uma expressão, acima de tudo, porém, tem para com os outros. Esse acima de tudo, Pedro ele está dando uma carga de mandamento aqui ao que ele está nos dizendo. Acima de tudo. Talvez ecoando o que Jesus disse. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro. O segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, na boca de Pedro agora ecoa o que Jesus disse. Pedro está dando carga de mandamento aqui. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante é amarás o teu próximo. Amarás o teu próximo. Aqui no nosso texto, Pedro ainda acrescenta um outro adjetivo a esse amor. Na sua Bíblia foi traduzido como intenso. Está aí na sua Bíblia, verso de número 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Na língua grega, a palavra é um pouco diferente. A palavra usada aqui para essa tradução é a palavra que, traduzindo em português, seria diligente. Acima de tudo, sede diligente no seu amor uns para com os outros. Entendo que essa palavra, ela muda um pouco, talvez, aqui o significado do que Pedro está nos ensinando. Porque Pedro tira o amor
da esfera sentimental. E ele coloca o amor agora na esfera da vontade. Entende isso? Ele tira aquela ideia de um amor como sendo um mero sentimento. Talvez a gente fale, um amor intenso, parece um sentimento muito grande para alguém. Não. Pedro está tirando. A palavra diligente, ela tira o amor dessa esfera sentimental e ela coloca na vontade agora. Não espere você sentir alguma coisa, não. Ame, é o que Pedro está dizendo. Você precisa todos os dias decidir amar a pessoa, aquele que é o seu próximo. É isso que Pedro está nos dizendo aqui. A ideia de diligente é um amor marcado pelo esforço, persistente. Se esforce todos os dias. Perceba que o negócio fica até mais humano para a gente, né? E tem gente que a gente tem que esforçar mesmo. Esforce todos os dias para amar o seu próximo. Se dedique todos os dias para amar aquele que está do seu lado. É isso que Pedro nos diz aqui. Se esforce todos os dias para amar os seus irmãos na igreja. Se esforce todos os dias para amar o seu companheiro de trabalho. Se esforce todos os dias. É o que Pedro nos diz. Esse amor diligente, que se esforça, ele persiste em cuidar, ele se dedica a amar. Ele entende que amar não é um sentimento, mas é uma decisão que se toma diariamente. Você precisa todos os dias acordar dizendo, eu vou amar o meu próximo. É isso que Pedro está dizendo. Se esforce para isso. E por que ele nos diz para amar? Porque o amor, ele diz, cobre multidão de pecados. E é maravilhoso, queridos, ouvir isso de Pedro. Como é lindo ouvir isso de Pedro. Pedro era um bom judeu. Um bom judeu. Conhecia a lei. Ele conhecia. Um bom judeu que conhecia a lei, dedicado à lei. E é bem provável que quando Pedro escreve o que ele está escrevendo aqui, um texto e um momento muito importante da sua vida estão na sua mente. O primeiro é o texto que é bem provável que Pedro conhecia muito, que está lá em Provérbios, capítulo 10, verso 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões, é o que diz Provérbios. Então você percebe que a palavra de Pedro, ela tem um teor muito parecido com o de Provérbios. Parece que ele até está repetindo termos aqui. Pedro era um judeu dedicado, já disse, estou repetindo, ele era um judeu dedicado. Então é bem provável que esse texto estava na sua mente ao escrever tudo isso. Um texto antigo, com toda certeza muito familiar para ele. E o outro já é algo que aconteceu com o próprio Pedro. Mateus 18, verso 21 a 22. Diz o texto que Pedro se aproximou de Jesus e ele faz uma pergunta. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro ouviu isso do próprio Cristo. E Pedro conhecia muito bem os escritos do seu povo. Não é um pecado, não são 2 pecados, não são 7 pecados, mas ele diz, uma multidão de pecados. O que Pedro está nos ensinando aqui, queridos, é que quando esse amor de fato existe entre nós, estes inumeráveis males, pecados, eles são deixados no esquecimento. Em contrapartida, olhando para Provérbios, onde se dão rédeas soltas ao ódio, os homens se mordem, se dilaceram, como Paulo vai dizer lá em Gálatas 5,15. Paulo vai dizer isso em Gálatas capítulo 5, verso 15. Então agora, antes de Jesus dizer, perceba isso, antes de Jesus dizer que o mundo nos odeia, lembra o texto que eu li? João 15, 18. Ele diz, olha, o mundo odiou vocês, vai odiar vocês, mas lembre-se que o mundo primeiro me odiou. Antes de Jesus dizer essas palavras, ele diz algo interessante. João 15, verso 17, se puder colocar aí para a gente. Veja o que é que Jesus diz. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Antes de falar do ódio do mundo contra a igreja, Jesus dá uma ordem, ame uns aos outros. Ame uns aos outros.
É inconcebível a nós, queridos, inconcebível a nós, que temos ódio por parte do mundo, alimentar por nossos companheiros de fé, por nossos irmãos, ódio e sofrimento e dor e raiva iguais a esse que o mundo dispensa sobre a igreja. É inconcebível, é o que Jesus nos diz. Amem uns aos outros, mas lembre-se que o mundo vai odiar vocês. É inconcebível para nós, que temos o ódio do mundo, temos esse ódio por parte do mundo, alimentar esse mesmo ódio por parte dos nossos irmãos da fé, por parte dos crentes em Cristo Jesus. É inconcebível para a gente, é inconcebível isso para a igreja. É inconcebível a nós que tivemos a nossa multidão de pecados cobertos pelo amor de Cristo. É inconcebível para nós não demonstrarmos perdão pelo nosso próximo e por aquele que está do nosso lado. É inconcebível. É inconcebível para a gente. Você teve a sua multidão de pecados cobertas pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Então não é permitido para você, não é permitido para mim, não perdoar o pecado, a ofensa do meu próximo, não é permitido isso. É inconcebível, no meio da igreja, um irmão olhar torto para outro irmão. É inconcebível, no meio da igreja, uma pessoa sair de um recinto quando vê outra entrando. É inconcebível isso no meio da igreja. É inconcebível no meio da igreja alguém que se acha no privilégio de apontar os pecados do outro. É inconcebível no meio da igreja alguém que se acha mais digno do que o outro. Isso é inconcebível no meio da igreja. É inconcebível no meio da igreja achar que a outra não merece tal liderança por causa da vida pecaminosa dela, e a sua, e a minha. E a minha multidão de pecados que foi coberta. Isso é inconcebível no meio da igreja. Fico pensando às vezes na oração que Jesus nos ensina, lá em Mateus capítulo de número 6. Se de fato Deus perdoasse as nossas ofensas como nós temos perdoado a quem nos ofende. O amor, ele precisa ser praticado no meio da vida do povo de Deus, queridos. A vida em igreja é uma vida marcada pelo amor. Esse amor que releva o pecado. Esse amor que cobre a multidão de pecados. A própria disciplina que existe no meio da igreja é fundamentada no amor. Porque ela é fundamentada na disciplina do próprio Deus. O Senhor ama, o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. A disciplina não é disciplina por mero castigo. Não, não é. Ela é fundamentada no amor, no cuidado, no amor que estende a mão, que ajuda, que acompanha. O texto continua, verso 9. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. A vida em igreja, ela também é marcada por hospitalidade. É o que Pedro nos diz aqui. Pedro continua o texto dizendo, para praticarmos a hospitalidade, o acolher pessoas com cordialidade e generosidade. A ideia é essa que ele nos diz aqui. A igreja de hoje ela é totalmente segmentada, e é bom isso. Os ministérios, tal, separados. Mas o problema é que isso nos gerou um comodismo muito grande. Por que isso gerou um comodismo muito grande? Porque se a igreja tem o departamento de missões, deixa missões com esse departamento. Se a igreja tem um departamento de intercessão, deixa a intercessão com esse departamento. Se a igreja tem um departamento de hospitalidade, aqueles que são responsáveis por serem hospitaleiros, por exemplo, a gente tem uma maravilhosa equipe de recepção.
A gente tem uma diaconia que trabalha e muito também com atividades sociais também. Então vamos deixar só para eles também. Mas o que Pedro nos ensina é que, assim como o trabalho de missões é de toda a igreja, assim como o trabalho de intercessão é de toda a igreja, o trabalho da hospitalidade, ele é também de toda a igreja. De toda a igreja. Tem gente que não é nem um pouco hospitaleiro, entra, sai visitante, nunca olhou para ele, nunca deu um abraço, nunca cumprimentou. Às vezes tem uma pessoa que está 2, 3 anos na igreja, meu irmão, seja bem-vindo, primeira vez aqui. Hospitalidade. Pedro nos convoca a sermos hospitaleiros. E aqui não é só chegar e dar um abraço, não. Tem gente que nem abraço faz, né? Soquinho. Aqui não é só chegar e dar um abraço. Não é só chegar e dar um oi, um boa noite, um olá. Não é só isso. A ideia da hospitalidade, ela vai além disso. É você se colocar à disposição. Posso ajudar você em alguma coisa? Você precisa de ajuda. Eu posso orar, tem alguma coisa que eu posso orar por você? Eu posso ser útil na sua vida de alguma forma? Isso é ser hospitaleiro. Existe alguma forma em que eu posso te ajudar, querido? Existe alguma forma que eu posso, alguma coisa que eu posso fazer por você? Você quer uma carona? Você tem como ir? Está chovendo hoje. Tem como você ir hoje? Deixa sua bicicleta aqui, amanhã você pega. Eu levo você em casa. Isso é ser hospitaleiro. É você se prontificar. É você se colocar ao lado da pessoa. E Pedro diz, sem murmuração. Não reclama por fazer isso. Não reclama. Não faz isso resmungando. Não, Pedro está dizendo para não fazer. Porque antes disso ele falou que tudo precisa ser feito fundamentado no amor. E é assim que nós fazemos. Verso de número 10. O texto continua. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O texto continua dizendo, Pedro nos ensina aqui sobre os dons e a utilidade dos dons. A aplicação aqui para nós, queridos, é que na vida cristã não existe carreira solo. Não tem carreira solo. Os dons precisam ser exercitados. Como assim? O que ele está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo que é impossível você viver a igreja plenamente dependendo exclusivamente do seu dom. É impossível. É isso que ele nos ensina. A igreja não vive, ou você não vive em igreja dependendo só de você, só do seu dom, só das suas capacidades. Não. É isso que ele nos ensina aqui. Primeira coisa é que seu dom ele não é para você se autosservir. O dom ele foi dado à igreja para que a igreja seja um corpo, um sirva o outro. É eu servir o meu próximo servir a mim e assim sucessivamente. A instrução bíblica para o uso correto do dom é dessa forma. O meu dom é para abençoar o próximo, o dom do próximo é para servir e abençoar a minha vida. Então Pedro nos diz para servir, a palavra aqui dá origem ao ofício do diácono. É interessante isso. A palavra serviço aqui é essa que dá origem ao diácono, que nos traz a ideia de um serviço com o intuito realmente de suprir o outro. Que a ideia da diaconia é essa. Quando a diaconia ela é levantada, os diáconos são escolhidos lá em Atos dos Apóstolos, eles se levantam para suprir as necessidades que haviam na igreja. Os apóstolos precisavam tomar conta do ministério da palavra. Então haviam viúvas, órfãos e tantas outras pessoas necessitando de ajuda. Então, o Espírito Santo conduz a igreja para que diáconos sejam levantados para suprir a essas necessidades. E Pedro usa a mesma palavra. Sirva, a palavra aqui é diaconai, sirva dessa forma suprindo o outro. O seu dom é para suprir o próximo, o dom do próximo é para suprir você. É isso que Pedro nos ensina aqui. Então, é impossível você ter vamos trazer isso para a alimentação. Imagine se a sua dieta fosse uma dieta exclusiva de arroz. Você seria deficiente em todos os outros nutrientes. Entende isso?
Você precisaria ser suprido nos outros nutrientes. Da mesma forma, os dons, eles suprem as minhas necessidades, as minhas deficiências em determinadas situações. Pedro diz que nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus. A ideia aqui é da graça de Deus que é derramada sobre a igreja de forma diversa, onde ele se manifesta de forma diversa. E nós somos os dispenseiros disso. Nós cuidamos dessa graça diversa de Deus que foi derramada sobre a igreja. Por isso nós suprimos e somos supridos pelo próximo. Então a gente tem um problema aqui. Qual que é o problema que a gente tem? O primeiro problema é aquele que acha que só ele abençoa. Tem um irmão que acha que só ele abençoa. Só ele é capaz de abençoar, servir e suprir. Mas ele não é ministrado, ele não é suprido. E o outro problema é daquele que acha que ele não precisa do dom do seu próximo, ele é autossuprido, ele é autossuficiente nele mesmo. Sabe aquele crente desigrejado que fala assim, não preciso de igreja para servir a Jesus, não. Eu fico em casa, vejo o culto online e está de boa. Eu não preciso, a igreja, ela na verdade é uma instituição só, é coisa de homem, que vai nos afastar de Deus. Sabe esse que pensa dessa forma? É esse que se acha autossuficiente. Eu me supro em todas as minhas necessidades. Isso é uma mentira, porque nós suprimos uns aos outros. A gente vive igreja plenamente no corpo. Por isso o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele fala sobre a importância da vida orgânica da igreja. O quanto isso é importante. Nós nos suprimos. E tem aquele outro problema, que é aquele irmão que só supre, que ele só quer entregar, ele nunca quer receber. Ao contrário daquele que, desigrejado, que acha que ele é o suficiente, não. Ele acha que só ele tem para oferecer. Que só ele tem para dar. É aquele que só aparece no dia que está escalado. Sabe? Só ele entrega. Os outros domingos ele não vem para ser ministrado. Ele não vem para ser abençoado. Não, agora no dia da escala dele, ele está aqui. Seja na diaconia, seja no louvor, seja no coral. Só aparece nesse dia, um domingo por mês. Um domingo por mês. Ele só quer entregar. Ele só quer dar. Ele só quer suprir os outros, mas não quer ser alimentado. Não quer ser ministrado. Ele não quer ser abençoado. O dom dele deve ser o melhor de todos, né? Sei lá. Ele só quer dar, ele só quer entregar, ele não quer ser abençoado. Se é só no domingo de manhã, ele vem, tá, e acaba, vai embora. Tem que pegar a feira aberta ainda para o almoço de domingo. E Pedro nos diz que os nossos dons, eles estão para serem como fonte de suprimento para o nosso próximo. E o dom do próximo é fonte de suprimento para as nossas vidas. Nós precisamos uns dos outros. A vida em igreja é essa vida comunitária, orgânica, diária, onde a gente é abençoado e abençoa. É assim que acontece. O que tem motivado o seu coração? Talvez seja essa cultura individualista, dessa realidade da igreja que a gente vive hoje. Onde você pode ser igreja sozinho. Não caia nessa mentira. O escritor de Hebreus, ele nos diz isso. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Não caia nesse engano. Não caia nesse engano. E o verso 11, ele nos mostra como deve ser o nosso procedimento, então, na igreja. Pedro nos diz aqui para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente faz, fala. Se alguém fala, que fale de acordo com os oráculos de Deus. Na vida em igreja, não perca tempo. Não perca seu tempo afofando o ego de ninguém. Se você foi chamado para pregar o evangelho, pregue o evangelho. Não fique pensando mensagem, eu preciso pensar alguma coisa para atrair a atenção, não.
Querido, se o evangelho do Senhor Jesus ele não é suficiente, nada nesse mundo vai ser suficiente para a gente. Nada. Nada nesse mundo vai ser suficiente. Se a palavra de Deus ela não traz para a gente tudo que eu preciso, nada nesse mundo vai trazer o que a gente precisa. Então, se alguém fala, que fale de acordo com os oráculos de Deus, diz Pedro. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Vai ter dia que você vai acordar com preguiça. Mas busque força no Senhor, Ele supre as nossas forças. É o que o texto nos diz. Vai ter dia que você vai precisar de oração para vir para cá. Mas faça isso. Não fraqueje. Se você for servir, faça na força de Deus. Deus supre essa força que você precisa. E ele continua, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. E o final de tudo é a glória do Senhor, não é a nossa glória. Não é para você ser aplaudido. Você vai vir aqui e vai servir da melhor forma possível, porque é para o Senhor. Você vai cantar da melhor forma possível, porque é para o Senhor. Você vai servir na diaconia da melhor forma possível, porque é para o Senhor. Você vai fazer o cafezinho para depois do culto da melhor forma possível, porque é para o Senhor. Não é para ser aplaudido no final. Por isso faça isso na força que Deus supre, o Pedro vai dizer. Tenha uma vida de proclamação, tenha uma vida de serviço, tenha uma vida de adoração. Tenha sempre essa vida. Assim é a nossa vida em igreja. Então a pergunta para nós, queridos, e eu já gostaria de, enquanto faço a conclusão, convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. A pergunta que ficou para nós é, qual é a igreja? Qual igreja eu quero ser no ano de 2024? Pedro nos dá a resposta aqui. A igreja que eu quero ser no ano de 2024 é uma igreja que ora. Uma igreja que vive em oração. Uma igreja que é diligente na oração, que é sóbrio, que toma cuidado para não enxertar de coisas a sua agenda para poder ter tempo de oração com Deus. A igreja que eu quero ser, como diz aqui o texto, que nós acabamos de ler também, é uma igreja que ela é fundamentada no amor. Porque esse amor, ele cobre a multidão dos nossos pecados. De amor uns pelos outros, amor hospitaleiro, cordial, fraterno, como diz Pedro. A igreja que nós precisamos ser em 2024 é uma igreja hospitaleira, que acolhe as pessoas, que se coloca diante das pessoas e diz, em que eu posso ser útil? Eu quero te ajudar, me fala como. A igreja que nós precisamos ser em 2024 é uma igreja que usa os seus dons para abençoar o próximo e ser abençoado também pelo próximo. E é uma igreja que fala da palavra do Senhor. Uma igreja também que, como diz o texto aqui, é fortalecida por Deus e que busca sempre glorificar e adorar o Senhor em tudo que Ele faz. Assim é a vida igreja. Assim é a vida em comunidade. Nós somos o povo desse Deus. Um povo que foi chamado, que foi escolhido, que foi salvo para bendizer, para adorar e glorificar esse Deus. A igreja que nós precisamos ser a partir do próximo ano é essa, que entende que ela é um povo, não é só você. A igreja que entende que nós somos um corpo, não é um membro. A igreja que entende que todas as coisas é para o Senhor e não para nós. A minha oração é que em 2024, eu e você sejamos essa igreja, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que as pessoas possam ver essas marcas em nós. Para que as pessoas possam olhar para a gente e compreender quais são de fato as marcas de uma igreja verdadeira. Que adora a Deus, que ama o Senhor, que ama o próximo, que ora, que é hospitaleira, que usa os dons. É para isso que nós fomos chamados como igreja, queridos. E eu quero ser essa igreja. Eu gostaria que você também queira ser essa igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Nós vamos cantar isso agora. Deus, nós somos o povo do Senhor. Nós queremos te adorar, servir o Senhor com todo o nosso coração. Nós queremos ser uma igreja linda,
linda, maravilhosa, que glorifica o Senhor. Uma igreja que o Senhor olha para ela e se alegra com ela. Porque essas marcas, o amor, a hospitalidade, tudo isso está enraizado na vida dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor nesse momento.